Boa tarde, senhoras e senhores. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a DCE Minas Gerais, com apoio do Sistema FIENG, por meio do SESI, Departamento de Minas Gerais, tem a honra de recebê-los para o almoço-palestra sobre o tema Impactos da paralisação parcial da mineração em Minas Gerais, a ser proferida pelo economista do Instituto Evaldo Lodge, do Sistema FIENG, senhor Sérgio Luiz Guerra Xavier. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É um privilégio estar aqui num ambiente, numa instituição que eu admiro já há muito tempo. Tive o prazer de almoçar com duas pessoas que eu também admiro muito, o Paulo Paiva e o Sérgio Cavalieri. E já pedindo desculpa por trazer aqui alguns temas indigestos, talvez não fosse muito bom para o almoço, eu tenho certeza que esse é um lugar em que algumas das reflexões que serão trazidas aqui têm a possibilidade de serem mais bem digeridas ou mais aceitas do que outros, né? Então, vamos falar um pouquinho vou tentar dar uma contextualizada de fatores recentes que determinam o contexto econômico brasileiro e mineiro. Mas depois eu vou falar também dos impactos do rompimento da barragem de Brumadinho e da paralisação posterior da mineração em Minas Gerais. Em seguida, eu vou fazer algumas reflexões e propor desafios para todos nós. Então, vamos começar falando de determinantes da conjuntura brasileira atual. O que está acontecendo no Brasil nos últimos anos? Ou estávamos em recessão, ou tentando sair da recessão. Só que a saída dessa recessão tem sido muito mais lenta do que a saída das recessões anteriores. Isso aparece aqui nessa linha preta mais grossa. Nós já estamos há 20 trimestres sem conseguir atingir o ponto onde estávamos antes da recessão anterior. Foi muito mais rápido, mesmo na grave recessão que nós tivemos, nas duas graves recessões que tivemos na década de 80, chegar ao ponto onde estávamos antes da recessão. Isso não foi atingido ainda. Por que será? O que tem de diferente nessa recessão em relação às anteriores? Bom, tem duas coisas que são importantes prestar atenção. Em primeiro lugar, o nível de endividamento de empresas, famílias e do próprio governo estava muito mais alto quando chegamos a essa recessão do que em recessões anteriores. Famílias e as empresas tentaram reduzir seu endividamento. O governo não. O governo aumentou o endividamento. Mas essa tentativa de redução de endividamento de famílias e empresas, claro, inibe o consumo e o investimento. Então, isso é parte da explicação. Uma outra coisa que tem acontecido nessa recessão, que aconteceu em outras também, mas é claro que é importante nessa recessão e na posterior saída da recessão, é o nível de incerteza que permanece muito elevado. Bom, no ano passado, o que nós tivemos? Tivemos um surto de otimismo após as eleições. E esse surto de otimismo se refletiu, inclusive, nas projeções para o ano em que estamos agora, para algumas para o final do ano passado, que ainda não tinha terminado também. O que aconteceu? Essas projeções foram frustradas. Por exemplo, esperava-se que o Brasil cresceria 1,36% em 2018, Minas Gerais 1,20%. O que aconteceu, de fato, foi um crescimento um pouco mais abaixo, ou seja, foi mais um trimestre de frustração de expectativas que faz com que que nós encaremos a situação atual da economia brasileira com um pouco mais de certeza, vamos dizer assim, com um pouco mais, sabemos um pouco mais o que está acontecendo, ou seja, não somos capazes de rapidamente retomar crescimento econômico. E o que está acontecendo já nesse ano? Bom, nesse ano, algumas das questões que impedem que nós tenhamos capacidade de crescer rapidamente começaram a ser
pelo menos tentativamente equacionadas, mas em meio a muita polêmica e uma grande incapacidade de articulação política. Qual que é o resultado disso? A confiança empresarial, que já tinha subido no final do ano passado, voltou a cair, e nós estamos vendo um processo de reajuste de projeções econômicas, todas elas para baixo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi um relatório do Itaú, em que ele acredita que o possível será o crescimento no Brasil esse ano de 1,3% apenas, né? Que é muito abaixo daqueles números que eu estava mostrando para vocês, que era a expectativa que existia há poucos meses atrás, final de 2018. O que nós estamos observando atualmente? Que o nível de incerteza ele continua muito acima da média e muito acima daquilo que a gente observava no período pré-recessão. Claro que incerteza e confiança seguem em direções opostas, né? Com essa manutenção da incerteza em patamar elevado, com a queda na confiança que nós estamos, inclusive, percebendo nos últimos meses, qual que é a consequência? Desestímulo à atividade econômica. A demanda por bens industriais ela já está desacelerando, e isso traz com ela a produção de bens industriais também. O investimento não vem. Nesse gráfico aqui de baixo, nós temos anúncios de investimentos feitos no Brasil. O que está em cima, pequenininho, são anúncios de investimentos para o setor industrial apenas. Os investimentos que têm sido anunciados para o Brasil, eles estão em mesmo nível daqueles que eram anunciados durante a recessão. Ou seja, estamos, de fato, com perspectivas econômicas muito modestas para o período à frente. E Minas Gerais, o que nós vimos esse ano? Bom, Minas Gerais entrou o ano com uma situação fiscal muitíssimo precária, muito pior, inclusive, do que nós estimávamos até o final do ano passado. Muitos esqueletos saíram do armário, né? Para vocês terem uma ideia, o déficit fiscal que está sendo projetado para esse ano é da ordem de 20 bilhões de reais em Minas Gerais, sendo que a maior parte desse déficit fiscal é previdência, déficit previdenciário, das aposentadorias de funcionários públicos estaduais, algo da ordem de 18 bi. O que pode ser feito? O secretário, quem a gente deposita grande confiança, já falou o que pretende fazer, com redução de incentivos fiscais, implementação de teto de gastos, também mudanças nas regras da carreira e da previdência do funcionalismo, esperando uma reforma da Previdência Federal que possa ser implementada também aqui em Minas Gerais. Ele não mencionou aumento de tributos, mas é claro que nós sabemos que aumento de tributo é algo que está no radar da equipe econômica do governo estadual. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Se eu tenho 18 bi de déficit previdenciário e eu arrecado 48 bi de ICMS, de quem que o governo vai cobrar, o governo estadual vai cobrar, se ele tiver que resolver o problema previdenciário em um ano, das empresas que pagam ICMS? Qual que teria que ser o aumento no ICMS para sustentar isso daí? Superior a 40%. Ou seja, vamos falar o seguinte, a alíquota média tinha que passar de 18% para pelo menos 25%. Não seria suficiente, não. Agora, você vai me perguntar, mas esse exercício que você está fazendo, ele não faz sentido, porque o governo não vai resolver esse problema de um ano para o outro. Bom, você sabe em quanto tempo que o problema fiscal, o problema previdenciário, levou para dobrar aqui em Minas Gerais? 8 anos, ou seja, 8 anos atrás, o déficit era de 9 bi.
Quanto tempo que vai demorar para dobrar de novo? Menos de 8 anos, algo entre 5 e 6 anos. Ou seja, em algum momento dos próximos 5 a 6 anos, para mantermos a situação que temos hoje, com o provimento de bens públicos que temos hoje em Minas Gerais, que eu acho que poderia ser muito melhor do que é, teríamos que fazer algo dessa natureza. Esse problema é muito, muito grande. Para piorar as coisas, nós tivemos o rompimento da barragem em Brumadinho. Esse rompimento, a FIENG, desde o primeiro momento, está calculando impactos do rompimento da barragem, para a atividade econômica, para o setor como um todo, e a nossa presidência solicitou que fizéssemos algumas estimativas de como que toda a cadeia seria afetada, não só os fornecedores da Vale, que pela paralisação da Vale seriam impactados, mas também elos à frente na cadeia. Fizemos uma espécie de simulação com premissas requeridas pela presidência. O pior dos cenários que foi pedido que nós avaliássemos foi esse que está aqui nesse slide. Esse cenário seria uma queda de 130 milhões de toneladas na extração de Minas Gerais, na extração de minério de ferro, somado a uma redução de 25% da produção de alguns setores industriais. Qual seria o impacto disso? Somado, algo em torno de 12 pontos percentuais do PIB. Ano passado, a gente tinha, ao final do ano, uma expectativa de que Minas Gerais cresceria 3,3% esse ano. Então, se isso aqui acontecesse em 2019, durante o ano inteiro, aí teríamos uma contração de 9%. Em termos de emprego, quase 1,5 milhão de empregos fechados, perdidos, o que é muito grande. É claro que esse foi um pedido para que a FIENG fosse capaz de galvanizar apoio da sociedade mineira para impedir uma paralisação maior do que aquela que deve necessariamente acontecer, ou que teria que acontecer no setor de mineração. Nós entendemos que essa foi uma campanha muito bem sucedida. O presidente Flávio teve em todos os meios de comunicação falando de números tristes, ruins, como esse daqui. E a minha avaliação profissional é que a probabilidade desse evento extremo foi reduzida por conta dessa campanha, que é uma campanha ainda em andamento. O que é mais razoável pensarmos que vai acontecer? Aqui não dá para vocês verem, provavelmente, essa apresentação está até disponibilizada para quem quiser em PDF, mas temos algo mais próximo de uma contração de 1,5% a 2%, ou 2 pontos percentuais, do PIB mineiro esse ano, como resultado do impacto da paralisação parcial da mineração. Isso significa que ainda é possível ter crescimento esse ano, crescimento em Minas Gerais. Mas a nossa projeção está com um viés de baixa. Por quê? Porque os números mais recentes que têm saído em setores que a gente acompanha menos de perto, como a agricultura e os serviços, têm sido mais negativos do que o esperado. Claro que nem a melhor campanha de comunicação para evitar um cenário drástico ela é incapaz de evitar desfazer o rompimento da barragem. E, no setor industrial, a gente já vê, aqui em Minas Gerais, os impactos do rompimento da barragem. O setor industrial no Brasil, em fevereiro, aumentou o faturamento em 1,6%. Minas Gerais caiu em 0,4%. Horas trabalhadas subiram no Brasil como um todo, incluindo Minas Gerais, mas aqui caíram quase 2%. Produção industrial, juntando a extração e transformação, subiu 0,7% no Brasil como um todo, e em Minas Gerais caiu 4,7%. A utilização da capacidade instalada, é claro que em Minas Gerais caiu, no resto do país, no país como um todo, ficou praticamente estável. Levando isso tudo em consideração, a gente ainda tem projeção
de crescimento em Minas Gerais esse ano. Ou seja, esses números que às vezes a gente viu aí na imprensa como sendo algo como um cenário atual, não é na verdade o cenário atual, é se aquilo que estávamos de paralisação da mineração permanecesse por mais um ano e impactasse uma redução muito grande de outros setores industriais, o que nós observaríamos? Aquela contração toda. Mas nós achamos mais razoável que Minas Gerais vá crescer um pouquinho esse ano, apesar de tudo. O que eu gostaria de fazer agora? Fazer algumas reflexões com relação ao desastre de Brumadinho e olhar um pouquinho para os objetivos de desenvolvimento sustentável, tentar fazer uma ponte entre essas duas coisas, né? Nós temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu não vou mencionar todos aqui, não. Eu vou trazer, em primeiro lugar, o de educação de qualidade, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse, para mim, é um dos objetivos mais bem escritos, porque ele está totalmente sintonizado com o momento em que estamos agora no mundo e com o futuro. Por quê? Porque o que nós estamos observando que deve acontecer mais rápido nos anos à frente é uma redução da vida útil das qualificações que são ensinadas. Isso significa que as pessoas elas terão que ser treinadas e retreinadas muitas vezes ao longo de sua vida profissional, né? Então, isso tem um impacto muito grande. Opa! Isso significa que nós precisamos ensinar para as pessoas a aprender, né? Essa é uma reflexão tanto interna aqui para o sistema FIENG, que se dedica à educação, quanto para qualquer outro membro da nossa sociedade. E uma das coisas que ensina a aprender é o ensino de linguagens. Por quê? Porque se sabe que o aprendizado de uma linguagem, de uma nova linguagem, aumenta a capacidade de aprender a linguagem seguinte. Isso vale para a língua materna, mas para outros idiomas também, a matemática, que é uma linguagem, a música, que é uma linguagem, a linguagem da programação, ou seja, quem se dedica à educação, como nós aqui do Senai, do SESI e do Senai, temos que ensinar essas coisas, tanto para crianças quanto para adultos. Por quê? Porque isso é o que vai ser importante na vida profissional dessas pessoas, ao aumentar a capacidade delas aprenderem e se reciclarem ao longo de sua vida profissional. Como é que a gente poderia fazer isso? Obviamente, nós temos que contextualizar o aprendizado ou o desenvolvimento da linguagem. Então, as artes são muito importantes para o desenvolvimento da habilidade de linguagem. Leituras de poesias, o teatro, né, permitir que as pessoas se expressem é muito conveniente para que elas sejam melhores usuários da linguagem, né, que elas usam para falar. Grupos de debate, que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem menos. Isso é importantíssimo para as crianças e para os jovens praticarem, né, serem capazes de defender com argumentos, com o uso da lógica, um ponto de vista. Torneios de robótica, como que o SESI, esse aqui é um torneio de robótica do SESI aqui de Minas. É uma aplicação prática de computação, né, com a linguagem da programação. Matemática financeira, importantíssimo. A gente tem observado que a sociedade brasileira tem uma certa dificuldade em calcular trade-offs temporais, ou seja, comparar o que eu tenho que abrir mão hoje, no presente, para obter algo no futuro, ou quanto que eu vou ter que abrir mão de algo no futuro para poder consumir mais no presente. Então, nós não deveríamos ensinar para aquele pessoal que está fazendo ensino técnico, matemática financeira. Não, nós deveríamos ensinar mais matemática financeira e menos
habilidades com um curto espaço de vida, como ser, por exemplo, torneiro mecânico. Por quê? Porque isso permitirá que ele continue aprendendo a vida toda. Quando ensinar? Bom, no contexto atual e nos anos passados, já foi mais do que demonstrado que, quanto antes for feito o ensino, maior é o retorno da educação e o que permite também a maior disseminação, a maior equalização de oportunidades. Então, quanto antes, quem está querendo investir em educação tem que se preocupar com a pré-educação, com crianças de 0 a 3 anos. Essas crianças, se não tiverem um cuidado grande, passam a ter um diferencial que nunca mais é recuperado nas suas vidas, né? Porém, com essa nova mudança no paradigma de tempo de uso das qualificações, aumenta também o treinamento em momentos posteriores da vida. Não há nenhum retorno maior do que, portanto, o investimento em educação. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer, porque nós temos agora uma grande oportunidade de levar iniciativas inovadoras em educação para os municípios mineradores, né? Talvez não haja nenhum outro município que tenha tanta capacidade de implementar projetos inovadores do que os municípios mineradores. Por quê? Porque eles podem vincular recursos que eles já têm para essas iniciativas e eles têm essa necessidade imediata. A outra reflexão que eu gostaria de fazer aqui, essa um pouco pior, é com relação à gestão de riscos. Essa reflexão está relacionada com vários ODS, com o trabalho decente e crescimento econômico, com a indústria, inovação e infraestrutura, cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, paz, justiça e instituições eficazes. O que eu gostaria de perguntar aqui para vocês? Eu não tenho a resposta para essas perguntas. A nossa sociedade estimula a gestão responsável e ética de riscos? O que a gente faz na prática? Essa reflexão, deixa eu contextualizar um pouquinho. Aqui na FIENG, eu escutei, algumas semanas atrás, uma pessoa falando assim, que tipo de gestor deixaria um acidente como aquele lá acontecer? Era uma questão retórica, e a resposta no contexto em que ela foi feita é nenhum. Nenhum, porque aquilo ali foi um acidente que era impossível de ser previsto. Mas eu fiquei incomodado com essa pergunta e fiquei pensando assim, será que seria nenhum ou será que seria qualquer um? E aí, vamos ver algumas coisas que a gente observa na nossa sociedade. Nós observamos pessoas, vamos dizer assim, nos finais de semana, que resolvem fazer uma atividade física, sei lá, talvez para entrar em forma. Elas poderiam fazer essa atividade física de uma maneira controlada, assistida. Mas o que elas resolvem fazer? Não, elas vão jogar a bola com os amigos, correr, jogar um tênis com os amigos e tal. E porque elas não têm essa assistência, elas acabam, muitas delas, sofrendo lesões que têm um impacto muito maior durante grande parte da vida delas do que aquele impacto que elas gostariam de ter de entrar em forma. Algumas dessas pessoas, inclusive, fazem o seguinte, não, eu vou pedalar, vou sair pedalando por aí para o desespero dos amigos e parentes, né? Porque eu não gosto de academia, eu gosto de vento no rosto. Então, elas saem pedalando, vão para Sabará, vão para o Morro do Chapéu, vão para Lagoa Santa, vão para Pampulha, correndo riscos que não são, de maneira nenhuma, controláveis por elas próprias. Essas pessoas são muito, muito propensas ao risco, né? Ou muito incapazes de avaliar a sua própria capacidade de controlar o risco. Essas pessoas são bons gestores de risco? Não sei, mas muitos de nós conhecemos casos como esse
de amigos que são gestores. Um outro exemplo, vamos pensar um pouquinho no mercado financeiro. O mercado financeiro premia apostas que desconsideram eventos extremos que têm impactos muito grandes. E o que acontece com os gestores quando esses eventos ocorrem e as perdas crescem? Nada, porque provavelmente todos eles apostaram do mesmo jeito. Então, a nossa sociedade não está premiando a gestão prudente de riscos, ela está premiando uma propensão ao risco. E vários eventos a gente poderia citar como exemplos disso daí. 87, tem até um livro famoso, exatamente por isso, vários de vocês já devem ter lido, Black Swan, o Cisne Negro. Que mais que a gente pode pensar? Na mesma época que eu escutei essa frase, a gente, na hora de tentar calcular os impactos aqui para o setor de mineração, ouvimos que vários empresários de várias cadeias estavam sujeitos a um único fornecedor. Se aquele fornecedor não entregasse aquilo que ele entregava normalmente, a empresa teria que parar e ela não tinha condição de obter um novo fornecedor por vários meses. Isso é uma gestão prudente de risco? É uma gestão barata de risco que funciona na maior parte do tempo, né? E, para terminar, a questão da previdência. O problema previdenciário no Brasil é um problema tão grande que alguns diriam que ele é impossível de ser solucionado, ele é apenas minimizável. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o que a nossa sociedade tem feito? A nossa sociedade, ao invés de resolver esse problema há 10, 20 anos atrás, como era possível, 30 anos atrás, tem apostado em postergar esse problema, esperando que algum milagre aconteça. Isso é uma boa gestão de risco? Isso é uma gestão prudente de riscos? Eu acredito que não. Bom, então, se eu conseguir convencer vocês que nós, como sociedade, não criamos instituições que conduzem a algo como uma gestão prudente de risco, se nós quisermos fazer isso, se a sociedade quiser fazer isso, o que ela poderia fazer? Eu não gosto de trazer apenas perguntas, mas tem a teoria econômica ela aponta algumas saídas. É fato que as pessoas são mais prudentes quando elas podem ter uma perda do que quando elas podem ter um ganho. Então, fazer com que a gestão de riscos tenha como penalização perdas para quem fez a gestão é algo importante. A gestão de riscos de várias empresas não tem interesses alinhados entre acionistas, gestor e outras partes envolvidas. Por exemplo, nós resolveríamos parte desse problema ao punir empresas que façam comportamento de risco exagerado ou abusivo ou irresponsável, com a estatização para imediata revenda, leilão para quem quer que queira, de parte da participação acionária. Isso faria com que os proprietários das empresas tivessem mais interesse em impedir que os gestores ajam de forma menos responsável. Por quê? Porque eles teriam perda quando o evento acontecesse. O que acontece hoje em dia, vocês podem olhar aí ações, o preço de ação da BP, de petróleo, que teve aquele evento lá no Golfo do México, ou da Siemens, ou aqui no Brasil, quem é, sei lá, menos ético ou irresponsável, Braskem ou CCR. Olha como é que foram
os preços das ações dessas empresas? Os proprietários não sofrem. Então, eu acho que existem formas, se nós quisermos uma gestão de risco mais prudente, de implementar essa gestão de risco mais prudente por meio de mudanças de instituições. Para terminar, nós temos um desafio muito grande, que é realizar reformas estruturais. A mais importante, a mais imediata delas é a reforma da Previdência. Ela não vai permitir que nós voltemos a crescer rapidamente no Brasil, não. Ela simplesmente permitirá que as outras reformas sejam posteriormente conduzidas. Mas eu tenho notado que as pessoas não conseguem dimensionar o que é o problema da Previdência. E isso gerou uma nova demanda aqui no Conselho de Política Econômica, foi até o professor Paulo Paiva que sugeriu isso para a gente, tentarmos explicar para a sociedade, de uma forma um pouquinho diferente, como que a não realização de reforma da Previdência impacta ou impactará todos nós. Então, nós já estamos fazendo trabalhos nessa direção, isso será objeto de uma campanha de comunicação muito grande também. Eu vou ter mais tempo de falar isso em outros eventos sobre esse tema específico. Mas, voltando àquele exemplo que eu dei anteriormente do problema previdenciário de Minas Gerais, que vai dobrar de novo em 6 anos, se nada for feito, e para o qual eu teria que ter um aumento de 40% do ICMS para que ele fosse equacionado, ou para que a gente, daqui a 6 anos, esteja da mesma forma como estamos hoje. Quanto que isso impactaria a atividade econômica em Minas Gerais? Muito, muito mais do que aquele pior exemplo de impacto de paralisação da mineração que eu mostrei antes e que, para muitos, já foi catastrófico. Então, gostaria de pedir desculpa por essas observações indigestas, mas eu sei que aqui provavelmente o lugar onde algumas dessas observações são mais bem recebidas. Por quê? Porque eu sei que cada um de nós que temos uma formação cristã, temos a capacidade de ser altruístas, de pensar no outro, podemos nos unir em prol de nos oferecer para arcar com os custos grandes que, se nós não arcarmos agora, serão arcados por pessoas menos privilegiadas do que nós no futuro, né? Essa capacidade de altruísmo é o que diferencia o ser humano dos animais. Então, gostaria que vocês, pelo menos, refletissem sobre alguns desses temas para que talvez me tragam algumas respostas melhores nas próximas vezes que conversarmos. Muito obrigado por me receberem, foi um grande prazer estar aqui. Quero agradecer ao Sérgio pela apresentação. E tem um fato que me incomoda muito, que eu queria colocar até para a gente debater. Lembrando até que uma visita do Paulo Lamarck à DCE. Estou lembrado, Paulo? Paulo esteve lá na DCE ano passado, ou ano retrasado, se não me engano. Retrasado. O Paulo foi nos apresentar uma proposta de recuperação do centro da cidade. E ele com as 2 secretárias, e em determinado momento eu me dei conta de quanto é difícil de você implementar as ações que são necessárias por uma série de questões. Fiquei imaginando no lugar de um agente público ali tentando um esforço tremendo. Vou citar um exemplo. Por exemplo, naquele momento teve lá um esforço de recuperação daquele abrigo para os moradores de rua ali na Tia Branca, né? Na rua também, não é isso? Então, lá, a prefeitura tem lá uns 200, são 200 lugares? 400 vagas. Está lá, pronto, foi todo recuperado, instalado para as pessoas, para os moradores de rua. E tem uma dificuldade tremenda de levar as pessoas até lá. Por quê? Porque nós, brasileiros, e isso é uma natureza, né, do brasileiro, o brasileiro é bom nessa questão de ajuda, se mobiliza rápido,
E Brumadinho a gente viu isso lá. Teve que, em algum momento, a Defesa Civil pedir para parar de enviar as doações, porque não tinha nem como gerenciar aquilo. Estou colocando isso porque a sociedade civil, ela em algum momento, ela acaba conspirando contra, apesar de toda boa vontade. Você tem lá um abrigo, mas a gente tem uma série de ações das pessoas de boa fé junto ao morador de rua. Então, se o morador de rua recebe todo aquele auxílio ali na rua, ele não se sente motivado a ir lá para o abrigo. Acaba, então, atrapalhando a política pública. Ao mesmo tempo, nós já tivemos aqui um colega nosso, associado, que ele abre todo dia a padaria deles às 5h30 da manhã e já tem 3 pessoas lá esperando com uma sacolinha de moeda para trocar. E dá em torno de R$ 120 por dia. Ou seja, ele, somando aquilo, é mais do que o caixa dele recebe. E essas pessoas, elas recebem esse dinheiro aonde? No sinal de trânsito. As pessoas doam, então incentivam que eles estão ali recebendo. Por que eu estou colocando isso? Quem que efetivamente, é a questão que eu tenho comigo, quem será o protagonista para efetivamente ajudar os municípios nesse processo de recuperação, a despeito do que está sendo feito, das investigações, das punições, né, que vão ocorrer provavelmente ao longo do tempo, mas quem de fato? Será o governo? Será uma entidade civil? Será a FIENG? Ou será a associação comercial? Será a DCE? Não sei. Quem é que efetivamente vai coordenar isso para que, de fato, efetivamente, o município possa se recuperar? Tem muita ajuda de tudo quanto é lado, mas, em algum momento, a gente está percebendo que isso não está acontecendo. Eu conversando outro dia até com o deputado Antônio Carlos Arantes, esteve lá em Brumadinho, e ele está assustado como é que as pessoas, os pequenos produtores, estão penalizados, estão sofrendo por não conseguirem mais produzir e entregar. Então, essa é uma questão que realmente, essa me incomoda. Quem é que a gente vai tomar a frente disso? Não sei se você quer comentar. Bom, uma das coisas que eu não mencionei nessa apresentação foram os impactos para os municípios mineradores com maior detalhe. O que aconteceu com Brumadinho é algo próximo do que acontecia com cidades submetidas a bombardeio aéreo. Uma perda de capital físico e capital humano muito grande para o tamanho daquela comunidade e que terá impactos de longo prazo. Eu tenho que admitir que a Vale ela tem sido sensível a dificuldades enfrentadas por municípios como o de Brumadinho e outros mineradores e tem contribuído para que as atividades da administração pública sejam menos afetadas nesse momento. Eu também tenho uma preocupação e uma dúvida quem é que tomará a frente no auxílio a essas localidades. Eu só acho que quem pode tem que tomar a frente, tem que se apresentar. O sistema FIENG, no que diz respeito à educação, pode e eu acho que está se programando para apoiar comunidades de municípios mineradores. Quem mais pode? Muitos de nós aqui podem, cada um à sua maneira. Então, acho que temos que nos apresentar. Alguém quer? Ana Paula? Aqui, Denise. Boa tarde a todas e a todos. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa proposta da educação que vocês estão colocando como uma intervenção a ser feita nos municípios, especialmente nos municípios mineradores, né? Acredito como uma proposta de desenvolvimento econômico também, que a educação está completamente ligada a isso, mas eu queria entender como que isso vai se dar na estruturação das parcerias, inclusive com as instâncias públicas, né? Com os governos, tanto o governo municipal quanto os governos estaduais.
No caso nosso, né, estadual. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso aqui, porque eu não estou envolvido com o dia a dia das atividades de educação. Mas é claro que eu sei que ações como essa, pensamento de longo prazo, como que deve ser a educação provida pelo sistema FIENG, pelo SESI e pelo SENAI no longo prazo, considera questões como essa. Mas como que isso vai de fato acontecer, infelizmente, teria que perguntar para outra área aqui da casa. Paulo. Bom, boa tarde a todas, a todos. Hoje nós temos muitos Sérgios aqui, né? É uma prevalência de Sérgios nesse espaço. Tem mais um Sérgio na diretoria, viu? Um Sérgio Mendes. É mesmo? Cadê o Sérgio Mendes? Realmente é quase um monopólio isso aqui. Mas, Sérgio, uma coisa que foi colocada aqui já há bastante tempo, numa palestra proferida na DCE pelo professor Anastasia, e é verdade, nós carecemos de planejamento no Brasil. É um problema crônico. Agora, em Minas Gerais, nós temos uma minerodependência absoluta, que vai demandar, e que já demanda de toda a sociedade, e quando o Sérgio presidente coloca dessa questão, vai ser o governo, vai ser a iniciativa privada, vai ser o terceiro setor. E eu estava comentando com a Ângela aqui da questão do geração de trabalho para a população em situação de rua, que nós estamos atrás de outros lugares que a Ângela atua, e ela me falou, estou indo para Maringá. Eu falei, Maringá é exemplo, tem que ser exemplo para nós, porque eles conseguiram se articular, governo e iniciativa privada, fizeram um planejamento, de um plano para desenvolvimento, né? E isso me parece algo que a gente precisa muito trazer para o Estado, para a capital também, mas precisamos trazer e para o Brasil também. Mas, como nós estamos pensando em Minas Gerais, me parece que seria crucial a criação de mecanismos. Isso depende de governo, depende do legislativo, mas depende também de pressão da sociedade, onde a gente possa integrar isso, como é o caso do CODEM, lá em Maringá, onde iniciativa privada e poder público articulam conjuntamente um planejamento para o desenvolvimento, e aí impasses como o que a gente tem vivido aqui em Belo Horizonte hoje, na questão do plano diretor, que são impasses reais. Nós temos um choque entre a visão do urbanista, que é a visão prevalente no plano diretor, é uma visão legítima, mas é uma visão parcial da cidade, não está associada com o plano de desenvolvimento do município. E aí a gente tem como se fosse uma questão impossível de ser solucionada, mas é um problema conceitual, porque em Belo Horizonte se entende que o plano diretor é um plano concebido por urbanistas para o que a cidade tem que ser. E não se caiu na realidade que, se a gente não tiver ali associado a visão do urbanista com a visão do desenvolvimento econômico, a gente vai ter um plano que não vai, de fato, proporcionar que a cidade continue existindo. A gente vai continuar exportando gente. Então, nessa pergunta que você colocou para o nosso palestrante como provocação, me fez pensar muito nessa questão da experiência de Maringá e da necessidade de agregarmos, não aqueles conselhos imensos que se reúnem uma vez por ano e a gente já sabe como é que esse negócio não funciona, mas existe exemplo de que de fato funciona. O conselho é deliberativo. Então, não dá para brincar com aquele negócio. E ali você tem planejamento. Como que nós vamos fazer para virar a chave, né, de um Estado minerador para um Estado que tem outras condições de sobreviver? Não tem jeito de fazer isso de uma hora para outra. Mas, se não for planejado de verdade e as ações não estiverem concatenadas entre a nossa capacidade econômica, a visão de vocação que as pessoas que têm potencial, capacidade de investimento no nosso Estado imaginam que podemos ter, as necessidades reais do que nós precisamos fazer para que isso aconteça e transformar isso em instrumento prático. Eu acho que talvez o caso de Maringá seja um começo de resposta para essa questão. Obrigado, parabéns, Sérgio. Mais alguém quer falar? Jacó. Vou dar uma opinião aqui de advogado. Opa. Foi colocado aqui com muita clareza que o Estado gasta
80% com Previdência. Não. Quanto? Por ano? Não, o déficit, O déficit, 20 do bilhões. Estado, 85% 85% é Previdência. Onde é que está o maior gasto disso, senhores? Com o assalariado? Com o professor? Com o pequeno funcionário e o operário? Não. Onde é que está o maior gasto disso? É no próprio funcionalismo público, é no Poder Judiciário, é no Ministério Público. São as grandes colocações, os grandes empregos públicos que ganham rios de dinheiro. O grande déficit público está nesse meio. São deputados recebendo bolsa de família, bolsa salário não sei de quê, Câmara dos Vereadores com 16, 18 associados, assessores. E todos eles não estão defendendo o pobre. Defendendo o pobre coisíssima nenhuma. Estão defendendo interesses particulares deles, o bolso deles. Nós estamos vendo aqui nas rádios o Sindifisco, Sindicato dos Auditores do Estado, fazendo propaganda de arrecadação, dizendo como se eles fossem os responsáveis pelo enriquecimento do Estado, quando, na verdade, eles são responsáveis pelo déficit do Estado de Minas Gerais. Essa é que é a verdade. E é um princípio que toda vez que se fala nisso, vem essa turma e diz, não, mas nós temos o direito adquirido. É por isso que eu disse que o advogado ia falar. O direito adquirido. Eu tenho o direito adquirido, você não pode deixar no meu bolso, não, hein? Eu tenho o direito adquirido. Esse direito é constitucional, ele é sagrado. Nós temos que acabar com essa patifaria. Nós temos que dizer, há uma tese aqui do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que é um grande tributarista, um grande publicista do direito, que diz que estado de necessidade, estado de guerra, não há que se falar em direito adquirido. Nós temos que acabar com isso. Temos que votar leis desse país, acabando com essas mordomias todas, acabando desrespeitando, acabando com esse direito adquirido. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos para o buraco. Muito obrigado. Muito bom. Maria Flávia, teve alta mesmo, hein? Esse, o Jacó, o médico de Jacó é bom, já deu alta. Bom, eu queria fazer uma pergunta também provocativa aqui e fica aberto para os mineradores aí, alguns especialistas, aqueles que conhecem bastante. Tem como minerar com responsabilidade, sem risco? Alguém se habilita para falar? Tem como minerar, fazer o processo de mineração sem risco? Controlado? Com responsabilidade? Quem se habilita aí? Tem uma ali. Olá, gente. Boa tarde. Eu não sou minerador. Eu sou engenheiro. E já tinha um assunto que eu queria falar sobre risco quando o Sérgio abordou. O risco ele é medido por normas internacionais, pela ABNT, pela probabilidade da ocorrência e o impacto que ele vai gerar. O Sérgio fez um comentário, com o qual eu não concordo. Eu entendi assim, viu, Sérgio? Qual deles? Ah, tem um monte, né? É o Sérgio Palestrante. Que foi um evento impossível de ser previsto. Não, né? Então eu entendi mal. Isso era a resposta a essa pergunta retórica que foi feita aqui dentro da casa. Perfeito, perfeito. Então, era possível de ser previsto. Teve negligência, imprudência e imperícia. A comunidade de engenharia, aqui em Minas Gerais e no país, e eu não estou falando, eu sou engenheiro eletricista. Eu estou falando de geólogo, estou falando de gente que conhece a área. Uma barragem dá sinal, tem semáforos diversos, sinal amarelo, vermelho piscante lento, vermelho piscante muito forte. Não é? Quanto à questão de atividade, qualquer atividade nossa gera impacto, qualquer que seja ela. A da indústria de base
muito mais. Agora, nós somos um país que temos muita indústria de base. Qual é a solução para ela? Tem 3 vetores: tecnologia, engenharia, e eu, graças a Deus, faço parte dos 2. E o terceiro vetor, que é muito importante e que nos une a todos, é a forma ética de conduzir os negócios. Semana retrasada, eu estive numa mineração aqui na Grande Belo Horizonte, ali em frente em frente ao Alphaville. Eles mineram lá já há uns 30 anos. Eles têm, depois ali daquele morro do Alphaville, tem uma cava enorme. Eu não tinha ideia do tamanho. Né? Não tem barragem. Não existe barragem. E por quê? Qual a tecnologia que eles usam? Depois que você processou o minério, normalmente é com água, que você faz a separação. A hora que você tem o rejeito, você retira a água. Uma vez retirada a água, o que sobra? Um pó. O que eles fazem com esse pó? E eles estavam muito orgulhosos. Eu fui visitá-los por questão de engenharia de automação. Mas eu comecei a manifestar tanto interesse nessa questão socioambiental que o funcionário fez questão de me levar para ver. Ele falou, aquilo ali é a nossa fábrica de bloquete. A gente pega o minério e fabrica aqueles bloquetes hexagonais que a gente via no passado muito utilizado. E eles estão pavimentando o acesso da mina com esses bloquetes. Eu ainda comentei com ele, vai passar caminhão. Então, ele tem boa resistência. E, além de tudo, ainda fazem política de boa vizinhança. Ô, gente, eu não estou ganhando para fazer propaganda, não. Fazem política de boa vizinhança, parte da produção desse bloquete, eles doaram para o próprio Alphaville. Então, para onde é que a gente pode andar? O Sérgio Palestrante comentou isso, né? É a questão da sustentabilidade. Agora, a sustentabilidade de quê? Do negócio. Essa cava, ela vai acabar daqui a uns 20, 25 anos, a previsão que eles têm. Né? E o que eles vão fazer? Eu já ouvi esses projetos aí, já décadas passadas. A hora que isso aqui acabar, nós vamos encher de água, faz um lago e urbaniza. Ou seja, o negócio ele tem a fase embrionária, conceitual, tem a produção, onde você vai tratando com o rejeito. Cada tipo de atividade industrial tem o seu rejeito. Então, a questão é, como é que eu vou tratar esse rejeito? E a questão do risco é, eu tenho a probabilidade e o impacto. Como é que a gente mitiga risco? Eu ando trabalhando com risco. Você mitiga risco atuando nesses 2 vetores. Você reduz a probabilidade e reduz o impacto. Né? Como eu digo, eu não sou minerador, mas como engenheiro formado e trabalhando aqui em Minas Gerais, durante os últimos 35 anos eu trabalho com mineradoras e com engenheiros da área. E cada vez eu fico mais consciente, tenho mais certeza que somos nós que vamos conduzir para essa evolução sustentável. Risco vai ter. Só de sair de casa eu já tenho risco. Né? Mas o meu comportamento e o comportamento das outras pessoas vai ditar o quão pesado vai ser esse risco ou não. E também as consequências, é claro. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Você quer falar? A última da Ângela aqui, para a gente cumprir o horário. Depois você quer falar. É porque vocês estão falando em risco. Risco tem que ter 2 coisas, conhecimento e velocidade. No caso de Brumadinho, a gente vê que não teve nenhuma coisa nem outra, porque a velocidade deles foi tão lenta que nem a sirene eles implantaram. Contingência, né? Você falou que não houve. Obrigado pelo comentário. Só para deixar... Me mostrou que talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Eu quis convencer vocês que talvez a nossa sociedade seja coletivamente propensa ao risco. Por quê? Porque nós somos individualmente propensos ao risco e não tão prudente quanto poderíamos ser, mas que existem formas, soluções já conhecidas para que
nós alteremos isso. Basta querermos. Se nós não quisermos, vamos continuar do jeito que está. O importante é ser feliz, né? Mas, se quisermos, tem como mudar.